Bom dia, gente. Bem-vindos ao quinto e último dia de palestras do Biotech 101. Eu queria agradecer primeiro ao Decanto de Extensão por nos oferecer esse espaço para nossas palestras. Agradecer ao Instituto de Biologia por autorizar a nossa proposta. E hoje a nossa palestra é sobre o currículo Lattes e quem vai apresentar é o Hugo Vieira. Ele é graduado já em biotecnologia pela UNB, participou do PES e hoje ele é mestrando no programa de patologia molecular. Bem-vindo, Hugo. Muito obrigado, Sara. Obrigado à comissão. Agradeço bastante o PET Biotech por ter me convidado para dar essa palestra. A Semana Universitária tem uma importância muito grande dentro do nosso projeto. Desde o início a gente participa, ajuda as pessoas que são interessadas em atividades de pesquisa, ensino e extensão. Obrigado também ao IB por proporcionar esse momento. Bom, gente, hoje eu vou falar para vocês sobre currículo Lattes, algumas questões da plataforma Lattes um pouco inexploradas. Além disso, a gente vai aprender como criar e como buscar por pesquisadores dentro do currículo Lattes. Então, a minha apresentação pode ser compartilhada? Vamos começar. Bom, então, um pequeno roteiro do que nós vamos fazer hoje. O primeiro ponto de por que é importante ter um currículo Lattes, a gente vai trabalhar nessa apresentação. Os outros 3 pontos, vamos para a prática, olhar no navegador. Vocês podem acompanhar, quem estiver em casa com acesso à internet, fazendo passo a passo, e no final, qualquer dúvida, a gente tira. Eu já escutei muitas perguntas de, tá bom, o currículo Lattes eu sei que é importante, mas da onde vem, como surgiu, quem que mantém? Então, a plataforma, não só o currículo, mas a plataforma Lattes faz parte do CNPq. O CNPq é um órgão governamental, faz parte do Ministério da Comunicação, Tecnologia e Inovação, do MCTI, e tem 2 principais funções. A primeira, fomento de projetos de pesquisa, e a segunda, formação de pessoal. Então, dentro do CNPq, existem várias bases de dados. Uma delas é o currículo Lattes. E a plataforma que agrega todas essas bases de dados, é a plataforma Lattes. Então, temos uma estrutura, Ministério, depois CNPq, depois plataforma que agrega bases de dados, plataforma Lattes. Um desses bases de dados é a base de dados de currículo chamado currículo Lattes. E isso é bom ter uma noção, porque às vezes a gente pega pessoas desavisadas que falam, ciência e política nunca se misturam. Bom, quem fala isso tem um desconhecimento ou está com uma má intenção, porque uma análise de 2 minutos de um currículo já mostra a importância que tem a política na pesquisa. Certo. E aí, vocês podem nunca ter ouvido falar de currículo Lattes, podem já ter ouvido e não saber para que serve, e aí fica aquela dúvida, tá bom, será que compensa ou não eu criar, eu gastar algumas horinhas do meu dia e depois ficar sempre atualizando? Será que é algo que eu realmente quero? Para responder isso, a gente precisa saber qual a finalidade de um currículo Lattes. Do mesmo jeito que a gente usa algumas redes sociais para determinados fins, como, por exemplo, o LinkedIn para conseguir um namoro, ou então o Tinder para conseguir emprego, a plataforma Lattes tem uma função bem definida, que é visibilidade acadêmica e busca de interesses. Normalmente, interesses relacionados à vida acadêmica, mas não só. Vocês podem falar assim, pô, mas eu quero ser uma professora e tá certo, vai me servir a plataforma Lattes, mas eu tenho um plano backup que é trabalhar como bioinformata e
e ficar trabalhando remoto de Portugal. Eu acho que para esse segundo plano nunca vou precisar ter um currículo Lattes. Então não sei se realmente compensa, porque em um plano, ok, no segundo plano, não. Aí é que entra uma poderosa ferramenta do currículo Lattes, que é a quantidade de informação que você consegue colocar. Então, para qualquer um desses dois planos, é possível, dentro do currículo, adicionar informações que vão agregar para quem olha o seu currículo, falar, realmente, essa pessoa ela consegue atuar tanto na área de educação quanto na área de bioinformática, e eu posso contratá-la para ser uma pesquisadora remota. Certo. Na parte de busca de interesses, a gente fica, talvez, minimizando a potencialidade do currículo Lattes, porque a gente tem sempre na mão o Google. Mas, às vezes, o Google não vai nos trazer o melhor resultado dentro da nossa busca. Por exemplo, um aluno de primeiro semestre do curso de biotecnologia pode pensar logo depois da primeira aula: pô, legal aquele professor que deu aula de introdução à biotech, mas como é que era o nome dele? Araripe, beleza, vou pesquisar no Google para ver o que ele faz. E aí, na hora que o aluno coloca no Google Araripe, ele vai ser direcionado, a primeira, pode fazer aí no Google agora, a primeira aparição que tem é de um município no estado do Ceará. E aí você começa a falar, putz, vou ter que fazer um refino bacana aqui para chegar no professor. Inclusive, esse município parece ser muito agradável, tem uma chapada nele, chamada Chapada do Araripe, o que é um pouco estranho, mas tudo bem, parece ser um local agradável. E outra subestimação que a gente faz do currículo Lattes é na hora de conseguir verba, de conseguir fundo, dinheiro, que na ciência a gente sabe que é extremamente importante. Eu vou contar um caso. Quem participou do projeto de Biotech 101 no início do ano já ouviu essa história, mas eu gosto dela porque ela é real e dá essa noção de como a gente precisa valorizar o currículo Lattes. Um tio meu, ele já foi professor universitário numa universidade particular. Ele já participou de bancas, já foi orientador, tem uma produção acadêmica, tem doutorado, mas há muitos anos não atualizava o Lattes dele. E ele trabalha ainda numa instituição de pesquisa econômica, ele é economista, e essa instituição costumava ter bastante verba para o que os pesquisadores queriam. Então, vamos fazer esse projeto aqui, beleza. A instituição mesmo colocava verba. Mas, com toda essa crise, a verba foi ficando cada vez mais escassa. E aí, os pesquisadores começaram a ter que utilizar recursos de instituições de fomento, como o próprio CNPq, FAP e CAPES. Bom, a FAP-DF abriu um edital que o meu tio queria participar, e um dos requisitos era qual é a adequação do currículo do proponente à proposta. E isso é avaliado a partir do Lattes. Com o Lattes desatualizado, o meu tio chegou para mim e falou: pô, Hugo, como é que a gente faz? E aí eu falei: olha, a gente vai ter que buscar tudo que você já fez, toda a produção, para conseguir encaixar ali o que foi encontrado. Bom, foi um processo que demorou e não ficou completo. Então, por conta disso, eu não sei o resultado, não sei qual foi o resultado desse edital, mas com certeza seria muito mais fácil e com a probabilidade muito maior da agência de fomento achar que o currículo estava adequado se esse currículo tivesse sido atualizado sempre que houvesse uma nova orientação, uma nova produção. Então, é importante, além de ter um currículo Lattes, mantê-lo atualizado. Beleza. E aí, nessa hora, a galera que está começando, tipo, eu falo, pô, não é possível. Como é que o cara está falando para mim
que é importante ter um currículo, colocar as coisas no currículo, colocar orientação, colocar doutorado, colocar artigo, se eu estou no início, eu não tenho nada. Você olha o currículo Lattes de um professor como o professor Fernando Araripe, como a professora Márcia Mortari, e a gente vê aquele pergaminho egípcio que se estende de Taguatinga até a Asa Norte, enquanto eu não tenho nada para colocar. Bom, não só artigos e orientações, produções de grande porte podem ser colocadas no currículo. O currículo Lattes tem espaço para várias informações e elas são importantes. Não é encher linguiça, é colocar o que a gente já fez, ou o que a gente gosta de fazer, o que a gente está propenso, qual é o nosso interesse. Isso, para quem está começando, é às vezes mais importante do que falar: olha só, eu tenho um artigo aqui. Beleza, bacana que tem um artigo, excelente mesmo, tá num caminho, se a produção acadêmica for o que você quer. Mas pode não ser, não é a única alternativa. Então, currículo Lattes, você consegue colocar formações pessoais, sua formação, isso inclui ensino médio, você pode colocar seus cursos de idioma, mas é importante ser honesto com o idioma, com tudo é importante ser honesto, mas idioma o pessoal costuma dar uma esticada mais na corda. Formação complementar. Então, olha, vocês participam, normalmente, né, a comunidade da acadêmica participa de mini curso, workshop, tudo isso é curso complementar. Você não está mentindo de falar que é formação complementar, você não pode falar que um workshop é um MBA. Isso não pode. Mas existe especificamente a área curso complementar e quantas horas de curso você fez. Então você coloca lá a carga horária, às vezes 6 horas, às vezes 8 horas. Apresentações que vocês fizeram, ou até mesmo palestras que vocês foram ouvintes. Publicações que normalmente são entendidas só como artigo, podem ser expandidas. Então, um pôster de PIBIC, uma submissão de resumo para um congresso, tudo isso conta como produção. Então, ao longo da jornada acadêmica, vocês vão ter experiência suficiente para construir um currículo. Não vai ser o maior currículo da história, não vai se comparar a pesquisadores que já têm 20, 30 anos de carreira, mas é o que a gente tem, é o que reflete o que a gente fez, o que a gente gosta, quais são os nossos interesses, quais laboratórios a gente já passou e o que a gente já trabalhou. O que não ter no currículo, em hipótese alguma, mentira. Não pode mentir. Além de ser eticamente errado, isso pode dar um problema bastante grave. Inclusive com cassação de diploma e processos no âmbito de falsidade ideológica. A gente viu nesse governo e em alguns outros governos passados esses casos de, queria estar fazendo um doutorado em Yale, então já vou colocar aqui. Isso não pode. Vocês não vão colocar nada para o futuro, vocês não vão colocar nada que vocês tenham interesse. Mas, por exemplo, lá no meu Lattes tem escrito mestrando. Eu não tenho título de mestre, mas existe uma área específica para colocar. Olha só, estou num programa de mestrado e essa formação está em andamento. E está mesmo. Não é que está em andamento e eu ainda nem passei na prova. Ou vou colocar aqui porque quando eu terminar o mestrado, eu quero já fazer um doutorado, então eu tenho essa certeza. Não existe nada disso. Por favor, não coloque nenhum tipo de mentira. Beleza. Então agora a gente vai para a parte online do nosso dia, e aí vocês podem ir acompanhando na medida do possível. A gente vai tentar abordar três assuntos, que é, além do currículo Lattes, o que o CNPq e a plataforma Lattes conseguem nos fornecer de interessante, como criar um currículo e como buscar um currículo.
Então, eu vou entrar no site lattes, com 2 T's, .cnpq.br, repetindo, lattes.cnpq.br. E aí a gente já consegue ver 2 menus. Um menu central e um menu na parte direita. Normalmente, no dia a dia, o menu que a gente mais vai explorar vai ser esse da barra direita. Então, para buscar um currículo, já tem bem aqui na cara, buscar currículo. Caso você já tenha um currículo e queira atualizar, você vai vir atualizar currículo. Caso você não tenha ainda, vai cadastrar um novo currículo. Mas antes da gente explorar essas 3 funções, eu queria mostrar alguns outros dados que o CNPq traz para a gente. Então vamos vir aqui em dados e estatísticas, só para ver algumas coisas legais e muitas vezes inexploradas, mas são até passíveis de construir uma pesquisa, uma palestra, porque são realmente interessantes. Então, a plataforma Lattes coloca a quantidade de currículos existentes cadastradas por instituição, por região e por sexo e idade. E isso é bom porque a gente tem uma noção demográfica de quantos pesquisadores estão cadastrados na plataforma. E como a maioria dos pesquisadores brasileiros tem cadastro, é um panorama geral de como está a pesquisa no Brasil, a demografia da pesquisa, né? Então vamos entrar aqui em currículo por sexo e idade. Em casa vocês podem entrar nas outras opções. É bem bacana, quando eu estava preparando essa apresentação, eu passei acho que uns 40 minutos assim, bem sem intenção, e você fala, cara, dá para montar uma pesquisa, assim, a gente não vê muita questão de demografia na ciência. Beleza. Esperar um pouquinho, porque às vezes a tela demora um pouco, né? Beleza, acho que agora foi. Então, a gente tem já de cara informações de doutores, isso pode ser mudado para mestres. Então, vamos pegar aqui mestres, quantidade de mestres dividido por sexo. Então, o sexo feminino representa mais de 50%, e em doutores representa um pouco menos de 50%. Mas vamos pegar agora, selecionar apenas por ciências biológicas. Então, vamos ver aqui, doutores, tipo de atividade, pesquisa e ensino, sexo feminino. Apenas nas ciências biológicas, a gente tem 9.000 currículos cadastrados. E masculino, temos quantos? 7.000 currículos cadastrados. Então, embora o número total de doutoras do sexo feminino seja menor no geral, em ciências biológicas nós temos mais mulheres com título de doutora. O que é bem interessante, né? Bacana demais. E aí a gente consegue fazer essa relação para outras áreas da ciência, por outras grandes áreas. E aí, da mesma forma, dá para, voltando, pedir essas informações por instituição. É bacana ver a proporção de doutores e doutoras que a UNB tem frente a toda a região centro-oeste, currículo por região. Então, vocês têm bastante informação aqui na plataforma Lattes, além do currículo. Indo agora para o CNPq, eu vou voltar aqui para mostrar onde eu cliquei. Na plataforma Lattes, a gente sempre tem o íconezinho do CNPq. Então, se você clica no ícone do CNPq, você acessa o portal. E aí, nesse portal, algumas informações também são úteis. Normalmente,
os editais mais novos vão estar em destaque nesses banners. Além disso, notícias institucionais vão estar na primeira página. Mas uma informação que eu gosto muito de olhar é popularização da ciência. Porque muita gente na biotech e na biologia e em outros cursos tem esse viés. O PET Biotech mesmo gosta muito dessas atividades e faz trabalho muito, muito digno. E aqui a gente encontra um material de popularização da ciência que serve como base, às vezes, para você gravar um vídeo para o YouTube ou para uma palestra no NB perto de você, para a próxima semana universitária. Então, tem popularização, qual a importância de popularizar. Esse é um textinho institucional, mas com palavras fáceis de entendimento, às vezes serve para a gente mesmo entender. Pô, já tem um trabalho de pesquisador, de estudante, por que eu vou gastar uma parte do meu tempo tentando explicar, normalmente, para quem não quer ouvir, a importância da ciência e tecnologia? Certo? Tem também uma parte bem bacana que é Pioneiras da Ciência. Se eu não me engano, está na 7ª edição dessa publicação, que traz mulheres pioneiras na ciência. E aí conta um pouco sobre a vida, sobre a pesquisa. É realmente bem bacana, um material pouco explorado, mas que é trazido no CNPq. Tomara que seja mantido. Certo? Então vocês podem em casa tentar olhar bastante essas informações complementares e ver o que vocês conseguem aproveitar. Bacana. Voltando agora para a plataforma Lattes, vamos para o currículo. Eu vou voltar tudo. lattes.cnpq.br. Beleza. E agora a gente vai abrir um currículo. Eu vou abrir o meu, porque não que tenha nada, na verdade não tem nada de grandioso nele. É só para vocês verem que ao longo da jornada universitária de vocês conseguem ir encaixando pequenas informações e não titulações, mas o que vocês fizeram, qual a linha de pesquisa, um laboratório, e por que isso é importante. Depois a gente busca um currículo de algum pesquisador ou alguma pesquisadora que vocês tenham interesse. Bacana. Então, eu já tenho um currículo. Para acessar o meu, eu vou vir em atualizar currículo. Vou colocar meu login e minha senha, que vocês não vão ver, porque ela fica só as bolinhas. Bacana. Partes importantes na hora que vocês estiverem vendo o currículo de vocês. Atualização. Eventualmente, vocês vão fazer parte de um grupo de pesquisa ou vão submeter para algum edital de fomento e o edital pode pedir, olha só, o currículo tem que estar atualizado. Então, a última atualização tem que ter sido feita dentro dos últimos 3 meses. Essa data de atualização vocês veem logo no início. Então, a última atualização, eu atualizei ontem para tirar e colocar algumas informações que fossem relevantes para cá. E aí, voltando naquela questão que a grande maioria dos alunos em início de curso tem, o que eu vou colocar? Não tem nada para colocar, gastar aqui 1 hora do meu dia fazendo isso? Bom, primeira coisa, dados gerais, informação pessoal. Então, seu endereço, os idiomas que você fez, informação do que você gosta de fazer. Às vezes você já tem uma experiência, fez um PIBIC no ensino médio, ou seu ensino médio foi junto com um curso técnico. Tudo isso conta, e conta bastante. É importante. Beleza. Uma coisa bastante importante, que é a cara do currículo, na hora que alguém busca pelo seu currículo, é o resumo. Então, vocês conseguem colocar um resumo. Tentem fazer realmente mais enxuto,
para a pessoa já não se cansar logo na hora de ler o seu resumo. Então fala quem é você, o que você faz ou o que você gosta de fazer. Se você já estiver no laboratório, qual a linha de pesquisa que você trabalha dentro do laboratório. Beleza. Formação. Formação, vocês podem colocar desde o ensino médio, pode colocar a graduação, caso vocês estejam na graduação, e aí coloca em andamento. E olha aqui que legal, formação complementar. Nesse espaço em que vocês conseguem colocar cursos como minicursos, workshops. Então, em nível, vocês podem colocar para um workshop, por exemplo, curso de curta duração, para um minicurso, ou então alguma atividade de extensão universitária. Se não for um MBA, vocês não vão colocar MBA. E aqui vocês conseguem colocar a carga horária. E aí fica uma informação verdadeira, importante e agrega no currículo. Certo? E também muito importante para o caso de quem quer trabalhar com educação, quer trabalhar remoto. Olha só que bacana. Educação e popularização de CIT, ciência e tecnologia. Então, vocês têm espaço para colocar um algoritmo que vocês desenvolveram e não registraram. Beleza, vou só colocar no GitHub, é o que eu quero trabalhar só com bioinformática. Beleza, coloca no GitHub, mas também coloca aqui. Eventualmente, você pode pleitear uma vaga numa universidade no futuro. Na semana universitária de 2022, eu dei um curso de curta duração. Tem espaço para colocar curso de curta duração ministrado. Apareci na UNB TV falando do meu projeto de extensão. Então, entrevista, mesa redonda, programa, tudo isso tem espaço. E são informações relevantes, mais uma vez, principalmente porque cada vez mais editais das agências de fomento também pedem. Olha só, tá bom, eu vou te dar aqui R$150 mil para esse projeto de pesquisa, mas uma parte desse dinheiro tem que ser destinada para atividade de extensão e popularização da ciência. E vocês têm que provar ou que vocês têm na equipe de pesquisa algum membro com capacidade para fazer isso, ou que vocês mesmos dão conta. E o currículo Lattes é a forma institucional de avaliação. Beleza. Eu vou fazer uma alteração aqui para vocês verem uma questão importante. Então, vamos supor que eu quero atualizar os meus projetos de pesquisa. Então, eu venho em projetos de pesquisa. Eu tenho aqui 3 projetos. Vamos supor que esse projeto tenha acabado. Então, eu vou colocar ano de fim 2020. E vou salvar essa informação. Pera, eu escolhi o errado. Eu não vou fazer uma alteração que eu não quero fazer. Cadê? Aqui. Esse projeto, ele terminou em 2019 mesmo. Então, ano de fim. Eu não estou conseguindo. Por algum motivo. Tá bom, não vou conseguir mostrar isso. Eu vou editar o meu resumo, então, porque também é uma informação que vai dar no mesmo. Esse é o meu texto inicial. Então, coloco que fui graduado, coloco aonde eu trabalho, vou fazer uma alteração aqui, quero deixar isso mais sintético. Então, ao invés de colocar Departamento de Genética e Morfologia, Instituto de Biologia da UNB, eu vou colocar... Cara, meu teclado está complicado. Eu vou colocar IB-UNB. Não consigo digitar. Não consigo. Talvez seja alguma coisa da transmissão. Mas, bom, vou só apagar, então. Não tirei o nome IB, depois eu volto com isso. Não estou colocando nenhuma mentira. E vou salvar. Olha só a nota que aparece aqui. Aviso. Existem alterações realizadas em seu currículo que ainda não foram enviadas ao CNPq. Então, toda vez que vocês forem atualizar o currículo de vocês,
é importante, após fazer a alteração, enviar para o CNPq. E aí o CNPq valida essa alteração. Isso é importante também, porque às vezes a gente, vi no edital que preciso estar com o currículo atualizado. Vou atualizar hoje. Olha, tem casos do CNPq demorar até 3 dias para colocar, para integrar no seu currículo essa alteração. Então, façam com uma certa antecedência, pelo menos ali na semana que vocês estiverem precisando. Mas lembrando, sempre que vocês fizerem um curso, tiverem alguma informação nova, já atualiza logo. É a melhor maneira. Para enviar para o CNPq, vocês vêm enviar. E eu não vou fazer isso porque eu não quero manter essa atualização, eu vou só descartar, mas é simples, é um processo simples. Beleza. Voltando agora. Para quem ainda não tem um currículo, a primeira etapa é a criação. E é um processo muito simples. Eu não vou criar porque eu já tenho um, mas basicamente é um login no Facebook, numa loja de compras que vocês têm que fazer. Então, vocês vão cadastrar as informações pessoais e as informações profissionais acadêmicas, com todas aquelas ressalvas já feitas. Vale a pena tirar aí 1 hora e meia para vocês pensarem na hora de escrever aquele resumo, para pensar, eu já fiz idioma, já fiz talvez um curso técnico e gosto dessa linha de pesquisa. Aí escreve bonitinho que fica bacana, melhor do que fazer com pressa. Uma informação importante e que pode dar problema, já vi gente tendo problema com isso, é na parte de informações pessoais, o nome da mãe. O nome da mãe de vocês tem que ser colocado conforme está no CPF dela. Eventualmente, alguém que tem a mãe com nome de casada no CPF, precisa colocar. Se sua mãe não for casada ou não tiver no CPF o sobrenome de casado, não precisa. Enfim, na forma que tiver no CPF, é a forma que tem que colocar. Caso vocês errem, eu não sei como está agora, mas há alguns anos isso dava um problema, isso travava, e aí você tinha que entrar em contato com o CNPq. Hoje espero que esteja mais atualizado, até porque a plataforma já sofreu algumas mudanças. Tomara que essa tenha sido uma delas. Beleza. Então, não tem nada de difícil, é só ter atenção com essa informação do nome da mãe de vocês e com tirar um tempinho para colocar informações bacanas. Show. A gente vai para a última parte, só tomar uma água que a boca fica seca. Beleza. Parte final, galera. Vamos aprender como buscar um currículo e, além disso, quais informações são importantes e como localizá-las. Então, vamos buscar um currículo aqui. Pela minha experiência, os alunos mais de primeiro semestre gostam do currículo do professor Fernando Araripe e alunos mais na frente no curso gostam do currículo da professora Márcia Mortari. Então, vamos passar um pouco por cada um e a gente vê informações importantes. Então, vamos lá. Fernando Araripe, já está pesquisado aqui, que eu precisei do nome dele recentemente para uma submissão. Beleza. Então, eu vou voltar aqui, eu estou fazendo muito rápido, né? Às vezes vocês não conseguem acompanhar. E aqui nessa busca tem uma parte importante. Então, de novo, menu do lado direito, currículo Lattes, buscar currículo. Clicamos. No painel de busca, a gente pode fazer diferentes buscas. Normalmente, busca-se por um nome do pesquisador. Então, a gente vai manter aqui em nome. Mas vocês podem buscar, por exemplo, só sei o nome do artigo que o pesquisador publicou. Então, vocês colocariam aqui a palavra-chave que vocês sabem. Eu vou tirar, vou colocar em nome. É o tipo de busca que eu quero fazer. Além disso, é sempre bom se atentar se o pesquisador ou pesquisadora já tem o título de doutor ou não. Se tiver, é melhor marcar apenas
na base de doutor. Por quê? Porque é uma base menor, então a pesquisa já vai ter um filtro. Caso não, quero ver lá, vou stalkear meu coleguinha, vou ver o que ele tem no Whats. Aí vocês colocam aqui, ó, demais bases. Mestres, graduados, estudantes, técnicos, todo mundo vai estar na outra base. Eu vou deixar desmarcado, eu sei que a pessoa que eu quero buscar é um doutor. Além disso, vocês podem buscar por nacionalidade, eventualmente isso é bom para filtro também. Tem uma colaboradora do laboratório da minha orientadora que é estrangeira e tem um nome bastante comum e a gente não sabia o sobrenome. E aí uma das maneiras de filtrar foi deixando marcado apenas estrangeiro. E além disso, outros tipos de filtros mais avançados. Então, certo. Então, na nossa pesquisa está por nome, nacionalidade. Não vou mexer, mas poderia deixar apenas brasileiro. Nós vamos deixar as duas. Na base de doutores. Certo. Fernando Araripe. Vamos buscar. Fernando Araripe Gonçalves Torres. Esse mesmo. Nosso professor, para quem é do curso de biotecnologia, de introdução à biotecnologia e também biologia molecular para algumas turmas. Certo, então, na hora que a gente clica no nome dele, aparece o resumo. Então, enxuto para uma pessoa que tem um currículo gigante. Outras bases em que esse pesquisador é citado. Alguns indicadores que a gente pode ver também na primeira página, mas não é nada disso que a gente está interessado. A gente está interessado em ver o currículo expandido. Então, a gente vem abrir currículo. Beleza. Partes principais do currículo. Formação e titulação. Então, a gente consegue ver todos os títulos que os doutores têm, ou que qualquer pessoa tenha. Formação complementar, olha só, uma pessoa como o professor Araripe está colocando alguns minicursos que ele fez de, por exemplo, 20 horas. Então, a gente também pode colocar, não é demérito nenhum, pelo contrário, só agrega. Atuação profissional, então a gente consegue ver os vínculos empregatícios. Bastante coisa. Continua. Voltando aqui. Vamos lá. Isso é muito importante para quem quer, às vezes, buscar algum pesquisador ou pesquisadora com a intenção de pedir um estágio. Você vai pedir um estágio? É bom chegar com uma certa noção do que é feito naquele laboratório, se aquele laboratório é para você, se a linha de pesquisa te interessa. E como ver isso? Na parte linha de pesquisa. Então, aqui a gente vê o título da linha de pesquisa, os objetivos, qual área está inserida essa linha, e normalmente os laboratórios com mais recursos, têm mais de uma linha. Então, você pode chegar já para o professor, para a professora, falando, olha, vi que você tem no Lattes essa linha de pesquisa, eu gosto mais dela, será que tem alguma vaga para trabalhar como estagiário, ou vaga para iniciação científica? Então, é bacana já chegar com esse tipo de informação. E complementar isso, os projetos de pesquisa que são desempenhados naquele laboratório. Às vezes, para uma linha de pesquisa, você tem 3, 4 projetos, você tem 2 de mestrado, 1 de doutorado e 1 de iniciação científica. Então, pode acontecer isso. É sempre bom também ver a data, se ainda é um projeto atual, porque às vezes se a gente chega com a esperança de ter, caramba, que projeto legal, e ele já foi encerrado. E, por último, que eu acho bastante interessante de se olhar nos currículos de pesquisadores, quando a gente está interessado em saber se é um laboratório que a gente quer se integrar ou não, publicações. Publicações não são tudo na vida acadêmica. Existem laboratórios muito bons que publicam pouco, mas com qualidade, e isso também pode ser avaliado através de algumas métricas, como, por exemplo, fator de impacto, mas isso é bem controverso. Fator de impacto de publicação
pode ser uma métrica muito difícil de comparar. Às vezes você tem uma revista de bioinformática com fator supostamente baixo, como 1,5, 2, mas é uma revista boa dentro daquela área, enquanto uma revista de medicina, mais ou menos, está ali com fator de 15. Além disso, como esse fator é calculado com base nas citações, eventualmente podem estar citando já por você ter publicado numa revista conhecida. Então vira um ciclo vicioso. Então é difícil, mas tem gente que gosta desse tipo de métrica, vocês conseguem conferir. Por exemplo, vamos olhar esse artigo da Luísa, que ela foi primeira autora e o Fernando é o último autor. Qual é o fator de impacto? Foi publicado na PLOS é uma revista boa, PLOS One, fator de impacto 2,74, fator de impacto bem digno, bastante interessante. Certo. Vamos ver esse outro artigo aqui. Qual o fator de impacto dele? Não está indo. Tá piscando. 2 ponto alguma coisa, vamos ver isso aqui. Tá piscando, tá bom. Mas vocês entenderam qual é a intenção disso. É uma métrica que vocês podem olhar, se for de interesse de vocês. Pode ser que essa parte sirva para você ver qual a frequência de publicação do laboratório. Grupos maiores tendem a publicar mais vezes no ano. Então, quero entrar no laboratório grande. É um indicativo, não é uma regra. Não, quero entrar num grupo menor, que tem informação, para eu também ir me desenvolvendo, e também não tenho essa vontade, não tenho por que publicar agora, estou muito em início, quero aprender mais antes de publicar, também é uma maneira de ver isso. Então temos uma publicação em 2020, outra em 2020, 2 em 2020, quantas em 2019? 1, 2, 3, 4 em 2019, então é um grupo que publica bem. Além disso, vocês podem ver quais são os autores e coautores, isso dá uma indicativa também do tamanho de colaboradores. Na ciência que a gente faz hoje, principalmente no Brasil, é muito importante ter colaboradores e saber quais são os colaboradores. Você não vai querer estar num grupo que seus colaboradores te sabotam ou que não são pessoas legais de conviver mesmo. Então, é bom dar uma olhada nesses coautores, mas claro, isso é para um objetivo muito específico. E também, tô sem fazer nada, quero ler um artigo. Pode pegar o título e buscar ou no Periódicos da CAPES, se você tiver logado numa rede conectado numa rede da UNB ou por um acesso remoto, ou então naquela plataforma do Corvo, que eu não vou falar o nome porque estamos sendo gravados e eu não quero nenhum processo nas costas. Mas vocês sabem qual é. Se não souber, pode mandar e-mail que eu respondo. Beleza. Só para finalizar, já estamos chegando aqui, vamos deixar uns minutinhos de pergunta. Vamos procurar o currículo da professora Márcia Mortari. Então, vamos lá. Márcia Mortari. Eu acho que é assim que se escreve. Márcia Mortari. Então, mesma busca, eu sei que ela é uma doutora, vamos buscar. Márcia Renata Mortari. Então, mesmo layout, foto, texto inicial, outras bases de dados em que o nome dela aparece. Abrir currículo. Márcia Renata Mortari. Então, a gente vê que essa estrutura se mantém. Então, a gente vai ter, primeiro, texto inicial, identificação, informações pessoais, atuação profissional. Essa estrutura se mantém nos currículos. Então, ao longo do tempo, quando vocês forem pesquisando, vocês já vão direto na seção que vocês acham mais interessante. Então, vamos lá. Cara, quero muito pedir um estágio para a professora Márcia. Eu sei que ela trabalha com neuro, mas quero saber exatamente o que ela faz. Então, vamos em linhas de pesquisa. Linhas de pesquisa. Tem 4. Desenvolvimento de nanopartículas carreadoras para o tratamento de doenças neurodegenerativas, neurociência vai à escola, neurociência educação,
compostos neuroativos isolados da peçonha de artrópodes para o tratamento de doenças neurológicas. Bacana. Dentro disso, quais são os projetos de pesquisa? Ativos? Alguns. E aí, dentro desses, vai ter algum que você vai se interessar mais, vai ter algum que você interessar menos, e já é uma forma de falar com o pesquisador mais voltado tanto para o que o pesquisador ou pesquisadora pode ter vaga, quanto para o que você quer. Porque, pô, é muito chato, né? Você passar, assim, 20 horas por semana, às vezes muito mais, às vezes 12 horas por dia no laboratório, trabalhando com coisa que você não quer. Da mesma forma que isso serve para quem já está no laboratório, colocar o que, onde você trabalha, sim, o que você faz. Então, a gente consegue ver quais são os projetos de pesquisa atuais, então são esses três, atual, 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 e os demais foram encerrados. Ah não, tem um de 2017, de 2016 que ainda está atual. Bacana, muito projeto aberto. É um laboratório muito bom. Os dois professores, tanto a professora Márcia quanto o professor Fernando, têm laboratórios grandes, com bastante aluno de pós-graduação, são alunos que ensinam muito bem, fica já a recomendação aí para quem estiver procurando um estágio. Bacana. É isso. A gente pode ver também as publicações, projetos de desenvolvimento, publicações, vamos lá. Produções. Então, artigos em 2020. Até agora tivemos vários, olha só, professora publicando bastante. 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020. Realmente um laboratório bastante ativo nas publicações. De novo, não quer dizer que por isso é melhor ou pior do que qualquer outro laboratório, é o ritmo em que o grupo trabalha. 2019, 2019, 2019, 2019, muita publicação legal, bacana. Então, é isso, gente. O que eu queria mostrar para vocês era por que é importante ter um currículo Lattes, qual a importância do currículo, como criar um currículo, como buscar um currículo, outras informações que possam ser importantes na vida de vocês. Muito obrigado. Quem tiver alguma dúvida ou alguma sugestão, pode mandar para o e-mail que está na tela. Eu agradeço de novo a organização da Semana Universitária, especialmente ao PET Biotech, que me convidou para estar aqui. Muito obrigado, e agora vamos responder as perguntas. Obrigada. A apresentação foi ótima. Agora a gente vai para as perguntas, tá? A primeira pergunta é da Adriana, e ela falou que publicou um e-book de poemas, e ela queria perguntar aonde ela insere isso no Lattes. Tem um espaço, eu vou compartilhar de novo a tela. Antes de compartilhar a tela, eu já vou entrar no meu Lattes para conseguir mostrar, porque normalmente pesquisadores não colocam esse tipo de informação por não ter, mas não quer dizer que não possa. Inclusive, eu acho bem legal esse tipo de informação. Estou entrando aqui no meu currículo. Assim que tiver na tela, eu compartilho. E parabéns pela publicação do e-book. Mas eu só queria reforçar que o formulário de presença está aberto, tá? Vou compartilhar a tela. Está aqui no meu currículo. Existem outras áreas dentro do currículo Lattes em que a gente pode colocar informações complementares. Então, um e-book eu colocaria dentro do menu de Educação e Popularização da Ciência e Tecnologia,
colocaria em outra publicação artística e cultural. Por quê? Porque você falou que é uma temática de poemas, então eu acho que caracteriza melhor dentro de produção artística e cultural. Eventualmente, por exemplo, antes de ver essa palestra, você colocou aqui em livros e capítulos. Isso eu não considero uma mentira. Assim, não é onde eu colocaria, mas você publicou um livro. Pode ser que alguém entre em contato com você e fale, olha, está em um local inadequado, talvez seja melhor colocar em outro, mas não é uma mentira. Você tem uma publicação, você colocou de boa fé, você não agiu de má fé. Mas, como existe especificamente um espaço para produção artística e cultural dentro desse menu, eu colocaria aqui. Então, clicando, você consegue colocar natureza. Então, você pode colocar que é um e-book de poemas, o título e todas as demais informações. Espero que tenha respondido. Eu vou manter compartilhado, porque qualquer coisa... não, mas fica bem ruim, né? Fica bem um efeito... parecendo um efeito infinito. Mas eu queria ver as informações. Isso, valeu, boa. Obrigado. Bom, mais uma pergunta. A Tatiane, ela quer saber, eu coloco no Lattes, preciso ter certificado para comprovar? Por exemplo, participei de um evento, guardei o crachá, tenho fotos, mas eu não tenho certificado. Posso colocar no Lattes? Olha, Tatiane, eu recomendo bastante que sim. Eventualmente, pode ser que alguns eventos que você participou não forneçam certificado. Caso esse forneça, tente uma segunda via, porque realmente é importante, alguém pode te cobrar isso depois. Mas existem eventos que não vão te fornecer certificado e não tem problema. Assim, não é um crime, você não está mentindo. Desde que você não haja de má fé, pode. Por exemplo, no Pet Biotech, a gente não emitia certificado até, não sei se emite ainda, mas assim, a gente fazia muita atividade sem certificado. E a gente coloca, porque foi feito, tem como provar. Então, se alguém chega para você, Tatiane, e fala, cadê seu certificado disso aí? Você explica a situação, você fala, olha, não tenho certificado, mas consigo provar através do meu crachá. Então, é bom que tenha, mas não é obrigatório. Já para titulações é diferente. Para titulações você tem que ter o certificado. Mas caso perdi, mudei, meu gato comeu, aí tira uma segunda via, resolve o problema. Mais uma pergunta, agora é a Karen. Ela perguntou se vale a pena colocar no Lattes coisas que não tem muito a ver com a sua área de estudo. Karen, essa é uma decisão extremamente pessoal. Eu gosto, eu acho bem interessante. No caso da nossa colega que perguntou do livro do e-book de poemas, acho super legal, mostra um pouco da nossa vida fora da pesquisa, mas vai ter gente que não gosta, que acha que é uma distração, não compartilho disso, mas respeito a opinião. Essa vai ser uma decisão sua. Eu, além de achar que é uma questão interessante, penso também, olha só, a gente não vai fazer a mesma coisa o resto da vida. Pode ser que a gente, depois dos 50 anos, queira se dedicar a uma outra questão. E aí você vai lembrar de tudo aquilo que você já fez quando você tinha 20 e era um hobby? Talvez não. Então é bom manter atualizado. A gente nunca sabe o que vai acontecer no futuro. Mas, de novo, decisão pessoal. Mais uma pergunta da Fernanda Sampaio agora. Olá, fiz um artigo para uma matéria e acabei apresentando um mini evento da faculdade. É válido colocar no Lattes? Fernanda, sim, se essa publicação, se esse artigo tiver uma indexação. Por exemplo, o PIBIC que a gente faz vai para um anal. E aí a gente consegue ter a publicação disso.
Então, você tem como referenciar no Lattes. Caso tenha sido apenas uma matéria, um trabalho mais como uma apresentação de um seminário, aí não, porque você não tem como colocar essa informação no Lattes. Mas se tiver, por exemplo, foi um evento mesmo que local, só da sua universidade, sim. Se tiver essa, vamos supor, 25º Congresso de Trabalho Acadêmico, já pode, já tem um nome, já tem uma data, tem um local, aí você consegue. Eu vou mostrar onde é, se puder compartilhar a minha tela de novo. Não é esse aqui. Dentro de... cadê? Projetos de ensino, não, produções. No menu de produções, vocês conseguem colocar artigos, livros, apresentação de trabalho e palestra. Então, dentro desse menu, vocês conseguem. Então, algumas informações para colocar são, voltar aqui, voltar de novo, porque eu acho que eu passei muito rápido. Então, produções, produção bibliográfica, aqui no caso artigos. Você falou que era um artigo, né? Então, talvez sendo um artigo, eu estava com um pôster na cabeça, desculpa, uma apresentação oral seria ali. Aí você vem em artigo aceito para publicação, caso ele tenha sido aceito para publicação, mesmo que uma publicação local. Caso seja um pôster que você apresentou num evento, tem como vir em trabalhos publicados em anais de eventos. Caso tenha sido uma apresentação, uma conversa oral que não foi para uma publicação em anal de evento, você consegue colocar aqui. Então, trabalho publicado em anais de eventos. Então, incluir novo item. Algumas informações são obrigatórias, outras não. Por exemplo, o DOI. O DOI é uma informação eletrônica de publicações, mas nem todas as publicações vão ter. E não é obrigatório justamente porque nem toda publicação vai ter. Então, vocês conseguem algumas informações serem omitidas. Bacana. Mas no seu caso, como você falou que era artigo, né? Então seria em artigos aceitos para publicação, ou se já tiver sido publicado, já publicado. Bacana. Mais perguntas? O Matheus Dantas, ele perguntou: olá, onde eu insiro eu não sei o que é isso, Hugo, eu vou soletrar para você. PROSPERO no Lattes. Matheus Dantas, desculpa, eu não vou conseguir responder sua pergunta agora. Numa próxima oportunidade, eu pesquiso o que é Prospero para te falar, mas eu desconheço o que é. Mas obrigado pela pergunta. Vou anotar. Mais uma pergunta da Tatiana. Eu tenho uma dúvida. Tá. Eu li a pergunta dela, vou resumir, porque tem várias partes. Ela entrou no ramo de... Aparentemente, ela começou como empresária no ramo de artesanato. E ela quer saber como coloca isso no Lattes e se ela deveria colocar. Entendi. Tô vendo lá que entrou empreendedorismo. Bacana. Tatiana, isso vai depender, você pode sim colocar, eu acho extremamente interessante, de novo, e aí, dependendo de cada atividade sua, você consegue encaixar em determinado local no currículo. Então, de novo, compartilhando aqui, por exemplo, você participou de uma atividade da semana universitária. Então, você pode colocar como ou participação em evento, participação em congresso, exposição, feira, ou
dependendo do cunho, você consegue colocar como, cadê? Artes cênicas, artes visuais, talvez, dependendo se você criou um site para o seu negócio, você consegue colocar redes sociais, sites, blogs, produção artística e visual também, às vezes isso virou um curta-metragem, todo esse tipo de material pode ser colocado, dependendo do escopo dele, você insere onde for mais adequado. Mas tem sim bastante espaço, e é bem legal. Ah, outra coisa, inovação. Você falou que está no empreendedorismo, muita gente de empresa júnior tem um espaço específico para inovação. Então, para inovação aqui, você pode colocar patente, programas de computador, alguma marca que você registrou. Então, no caso do artesanato, caso isso já seja uma marca registrada, você pode colocar. É isso. Mais uma pergunta da Tatiane. Ela perguntou se ela pode colocar informações que aconteceu no ensino fundamental, por exemplo, participações em feiras de ciência, prêmios que ela na escola, esse tipo de informação. Pode sim. Inclusive para premiação existe um espaço logo nas informações gerais. Pode colocar toda a sua formação. É mais comum ver a partir do ensino médio, mas tem muita gente que tem contribuição para a ciência desde o ensino fundamental e super válido. Uma pergunta agora da Isabela Luiza. Sobre a questão do nome da mãe. Minha mãe está com o nome de casada agora, do meu padrasto, na identidade. Porém, na minha identidade, consta o nome dela de casada com o pai dela, o nome antigo da mãe. Qual ela deve colocar? O antigo, do jeito que tiver no documento, no CPF. Às vezes tem gente que tem o CPF diferente da identidade. Coloque como está no CPF. Se o CPF e identidade forem um documento só, que para muita gente coloca como está lá. Como está lá no CPF e identidade. Matheus, gente, o formulário está na descrição aí e está aberto ainda, ok? Todo o formulário para assinar a presença. A amostra de estágio, onde ele coloca? Em produções? Lá no Lattes. Sim, Matheus, em produções. E aí depende do qual foi sua apresentação e do que decorreu, assim, qual foi a produção final dela. Por exemplo, eu sei que na Embrapa, pessoal que estagia na Embrapa, tem apresentações lá e isso é publicado depois no anal. O pessoal nos anais. O pessoal da UNB e de outras instituições do Distrito Federal também tem uma publicação nos anais. E aí você vai colocar, vou mostrar de novo, em produções, como você falou. Cadê? Trabalhos publicados em anais de eventos. Então, houve o evento, você apresentou, e isso depois virou uma publicação nos anais do evento. Então, você vem aqui. Caso não tenha virado, foi só a apresentação do seu estágio, ganhou lá o certificado e tal, apresentação de trabalho e palestra. Bacana? Eu tenho uma pergunta minha agora, Hugo, que eu acho válido Beleza. perguntar, porque eu atualizei o meu Lattes ultimamente, eu percebi isso. Às vezes a gente como está na UNB, por causa da pandemia, a gente participou de muitas palestras, muitas coisas, né? E aí a gente vai colocando tudo no Lattes, ele acaba ficando muito cheio. Você acha que tem problema o Lattes ficar cheio? Ou você acha que é melhor escolher algumas palestras lá, alguns eventos para retirar? O que você acha sobre isso? Duas coisas. Toda vez que você insere
uma nova participação, ou que você fez, que você participou, ou algo que você realmente produziu, o Lattes vai te perguntar. Não, minto, desculpa, errei. Isso acontece só quando você produz algo, então é sua produção, ou coautoria. O Lattes pergunta, isso está dentro das suas publicações ou das suas produções mais importantes? Eu acho que você pode escolher as 5 mais importantes. E aí você vai falar sim ou não. É uma maneira de priorizar o que é mais importante para você. Caso você tenha, além de produções próprias, muita participação em evento, em congresso, você pode filtrar, é uma decisão pessoal. Eu gosto de filtrar, mas eu ainda não tenho conteúdo suficiente para escolher o que eu deixo e o que eu tiro. Mas é interessante e muitos professores fazem isso, porque aí o cara, a pessoa vai colocar lá, putz, meu mestrado foi esse, meu doutorado foi esse, pós-doc, vira um mar de coisas mesmo. E aí você tá certa, assim, eu acho interessante dar uma filtrada. Mas pode ser que um curso que você fez de 6 horas numa CEIBIT ou numa CEMABio de produção de cerveja seja com que você trabalha daqui a 20 anos. Então, vou deixar isso lá por um motivo específico. Então, você pode tanto filtrar pelo que é mais relevante, quanto por coisas que já tem muito tempo e que não agregam tanto para você. Ok, obrigada, Hugo. E a gente tem uma pergunta agora do João Holanda. Ele perguntou: no Lattes entra também autoria de textos em sites? Por exemplo, se escrever um texto ou matéria para um site como Profissão Biotech. Se sim, aonde inserir ele no Lattes? Entra sim. Vamos lá então no Lattes. Profissão Biotech é bem interessante. Isso vem em educação e popularização da ciência e tecnologia. E cadê? Livros, onde é? Eu acho que você pode colocar em desenvolvimento, não, material didático não é, eventualmente pode ser, mas talvez só um texto falando sobre biotech no Profissão Biotech. Onde eu colocaria aqui? Redes sociais, websites e blog. Eu acho que é o mais adequado para um site como Profissão Biotech. Então, educação e popularização de ciência e tecnologia, redes sociais, websites e blog. Hugo, o Matheus ele respondeu o que é o Prospero. É uma base de registros, de protocolos, de revisões sistemáticas. Vem antes da publicação de um artigo, porém foi aprovado, mas não sei onde insiro. Tá, deve ser tipo um bioarchive da vida. Cara, se foi aprovado para publicação, você vai também em produções e artigos aprovados. Se eu não me engano, o nome é esse. Vamos voltar aqui no compartilhamento. Então, produções, artigos aceitos para publicação. Então, de novo, vamos lá, foi muito rápido. Produções, produção bibliográfica, artigos aceitos para publicação. E aí, na hora que você inserir, eu não tenho nenhum aceito para publicação ainda. Chateado. Não, brincadeira, isso não define nada de ninguém. E aí você vai colocar as informações que você tem do seu artigo que foi aceito. E pode sim, viu? Essas publicações de pré-print, bioarchive, não conhecer o Prospero, e isso entra sim. E cada vez está mais popular. Valeu, Helena. Sua apresentação. Tem muitos elogios para você, Hugo. Obrigado. Obrigada pela apresentação, Hugo. Foi muito, muito boa. Obrigada para quem ouviu a palestra. Como vocês viram, é muito importante a gente entender como é que o Lattes funciona, né? Antes de me despedir, eu queria divulgar que o Insta do PET, a gente já está planejando abrir o processo seletivo
E é muito importante que vocês sigam a gente na rede social, tá aí na tela, @petbiotecnologiaunb. E como o João Holanda citou do Profissão Biotech, é muito bom também, eles têm o Instagram deles, vale a pena ir lá dar uma olhada. Eles falam muito sobre a nossa profissão e é muito importante, sério, a gente sempre apoiar esses projetos. E é isso, muito obrigada, Hugo. Adoro suas palestras, são sempre. Não é a primeira palestra sua que eu assisto e eu gosto muito delas. Muito obrigada por participar. Brigadão e tá disponível. Adoro os projetos do PET, todos os projetos da Biotech e parabéns pela organização. Tchau, gente. Muito obrigado.